Olá, seja bem-vindo ao programa Arquitetura e Design. O programa de hoje é especial, é uma programação especial da Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG e Design de Interiores da Dom Bosco. Recebo aqui hoje um convidado especial, convidado para a aula magna de hoje à noite, o arquiteto Marcos Bertoldi. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Cris, obrigado. Fico muito feliz com a oportunidade, com o convite, para poder mostrar um pouco do que a gente tem feito nesses 30 anos na nossa atuação como arquiteto, principalmente em Curitiba, mas já extrapolando para diversos outros estados. E, enfim, estou muito feliz, muito obrigado e estou à disposição de vocês para logo mais fazer essa palestra e contar um pouco do que a gente tem experimentado e como a gente tem levado a profissão nesses anos todos. Marcos, é uma honra recebê-lo. Então eu quero que você conte um pouquinho para a gente. Onde que você se formou? Eu estou formado a partir de 1982, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E assim que me graduei, engatei um curso de paisagismo também na continuação. Então, eu me formei em arquitetura, me especializei em paisagismo, viajei por um período de tempo que não chegou a um ano, e na volta abri o escritório, sempre sob o meu nome, sempre à frente desse escritório como titular. Naturalmente, no começo da minha atuação, a minha atividade era muito voltada para projetos de interiores, que é o que provavelmente mais vai aparecer ou aparece para escritórios novos, apesar de que o meu primeiro projeto foi uma concessionária para motocicleta Honda em Ponta Grossa, não era nem em Curitiba, mas o dia a dia do escritório era muito voltado realmente para projetos de interiores. E muito na área residencial, né? Eu sou um arquiteto muito de residências, muito num foco de uma relação realmente muito particular e específica no desenvolvimento de casas especiais. Essa é a nossa principal atividade. Claro que nesses anos todos a gente experimentou também edifícios, paisagismo, que foi a minha especialização, projetos comerciais, instalações, lojas, restaurantes e tudo mais. Mas ainda assim o foco dominante é esse foco residencial. E além do escritório, você também trabalha com os alunos, né? Você dá aula também, professor? Assim que me formei, eu fui chamado para a cadeira de projeto na universidade onde me formei, na PUC no caso, e fiquei lá uns 4 ou 5 anos como professor. Depois eu resolvi me dedicar exclusivamente ao escritório, né? Eu sou em essência um profissional liberal, e passei 15 ou mais anos afastado da vida acadêmica, até que me chamaram para o curso de pós-graduação na antiga Unicamp, hoje Universidade Positivo, e do curso de pós-graduação eu acabei migrando para o curso de graduação. A vida acadêmica sempre me interessou de várias maneiras. Estar com os alunos é um convívio, um contato importante. É uma novidade o tempo todo. É muito estimulante porque você está sempre sendo convidado a experimentar novas possibilidades, a organizar teu conhecimento, até para poder passar para os alunos. Então, eu acho que como um espaço, eu procuro sempre ter um espaço dedicado a isso no meu trabalho, na minha vida. No entanto, eu limito um pouco essa atividade, porque eu preferencialmente tenho que cuidar do escritório. Certo. Então, mas enfim, eu não gostaria de deixar de dar algum tipo de contribuição para a universidade. Eu fui um arquiteto formado pelos melhores profissionais de Curitiba na minha época. E eu valorizava muito esse contato com os
excelentes profissionais que Curitiba tinha. E esses profissionais estavam na universidade. Eu não tinha simplesmente professores acadêmicos. Eu tive professores que eram teóricos, que também foram espetaculares. Mas esse pessoal que era também da prática, era muito importante, foi muito importante na nossa formação. Cita o nome deles para gente. Você Olha, trabalhou foram com inúmeros. um projeto de Vila Novas Artigas também. Não, Vila Nova Artigas entra de uma outra maneira, né? Nós tivemos em Curitiba, aí é uma outra história, mas que se comunica. Artigas era curitibano, né? Artigas era paranaense e faz a carreira em São Paulo, estuda em São Paulo, se fixa em São Paulo, né? E se tornou tão fundamental para a arquitetura, tão importante, que ele é hoje considerado o pai da arquitetura paulista, né, que é uma escola, que a gente pode chamar de uma escola de arquitetura, com alcance nacional. E ele, então, nós temos duas raízes principais na arquitetura brasileira, o Artigas, com a Escola Paulista, e Oscar Niemeyer, com a Escola Carioca, né? E, no entanto, a Escola Carioca não tem a característica tão importante, marcante, como uma escola verdadeiramente falando, do que a Escola Paulista. Enfim, a gente vai falar disso um pouco na palestra também, provavelmente. E o que aconteceu? Artigas, por ser curitibano, deixou parentes em Curitiba e por uma outra coincidência, muitos arquitetos paulistas vieram a Curitiba na época da formação do curso da Universidade Federal e se integraram à política curitibana, se integraram ao planejamento urbano, e esses arquitetos, então, formados pelo Artigas em São Paulo, trouxeram a escola paulista para Curitiba, pode-se dizer, e formaram, daí por sua vez, uma nova geração de arquitetos, né, que eu me incluo nela. Então foi uma alimentação, uma coisa que foi para São Paulo, que voltou através da mão de outros arquitetos e que continua de alguma forma. Então, aí a gente tem um grupo muito importante de professores, arquitetos professores curitibanos, que eu estava me referindo antes, sim, e que na década de 70 eram conhecidos como os Papa Concursos Nacionais, porque muitos prédios importantes no Brasil vieram desses escritórios curitibanos. Para te dar um exemplo, agora a gente vê o tempo inteiro na televisão, o edifício da Petrobras no Rio de Janeiro, por exemplo, né? A Petrobras é um projeto curitibano. O edifício que está do lado do prédio da Petrobras, o BNDES, é projeto curitibano. E todos foram concursos nacionais, numa época muito saudável, onde se fazia concurso e os melhores realmente eram elegidos, enfim, viabilizados. Não é como hoje que fazem uma ciclovia que não tem projeto de arquitetura, a ciclovia cai e morre uma pessoa lá dando um passeio de final de semana, quer dizer, uma coisa desvirtuada. Então, eu tive aula com esses caras, Gandolfi, Forte Neto, os que trabalhavam no escritório do Forte Neto também, como Orlando Buzzarello, Dilva Buzzarello, Oscar Miller, Sancho Tene, muitos arquitetos de muita qualidade. E esse é um possível link com o nome Vila Nova Artigas, tão importante que você citou, porque a outra parte da conversa daí vai nos trazer para a minha própria casa. Eu tive uma dessas felicidades raras e improváveis há 10 anos atrás, 10 anos agora, eu comprei uma casa, projeto do Vila Nova Artigas em Curitiba, que é onde eu moro hoje. Olha só. Então, daí sim, é uma outra história, é uma ligação importante, tem muita gente aí no curso querendo saber um pouco disso. E daí, assim, é todo um lance todo muito improvável, porque a própria existência da casa em Curitiba já foi algo improvável e raro de ter acontecido. Essa casa foi construída no final dos anos 70, aliás, ela foi projetada em 78, 79 e foi construída nesse final de década, ficou pronta em 81.
E na época, ninguém pensava em trazer o Artigas como um arquiteto para fazer uma residência em Curitiba. Curitiba, nessa época, estava na mão de outros arquitetos. Mas por ele ter sido curitibano, ele deixou parentes lá. Então, uma sobrinha afilhada lembrou de chamar o tio para fazer o projeto. Por sorte, o tio era o Vila Nova Artigas. E assim, essa casa, então, é uma das duas únicas casas do Artigas. Casas projetadas pelo Artigas em Curitiba. E é a única da terceira fase do arquiteto que é considerada a fase mais nobre, a fase do concreto armado, a fase onde ele tinha o domínio completo do que ele estava fazendo e onde ele colocou uma linguagem mais categórica, mais pessoal, um trabalho mais autoral. A outra casa que existe, também é uma obra interessante, mas é uma casa dos anos 60, final dos anos 50. Então, é um trabalho modernista também, muito bom, mas não tem as características da minha. Então, com as características da minha, a minha é um exemplar único, inclusive no Paraná. Pode-se dizer mesmo, comparando a casa com outras obras do Artigas no Paraná, como a rodoviária de Londrina, por exemplo, que é muito importante também. Não sabia de Londrina também. A rodoviária de Londrina é tão importante que se tornou agora o Museu de Londrina, né? O Museu de Arte Contemporânea de Londrina, ou de Arte Moderna, não sei exatamente como chama, era uma rodoviária. Ele fez para ser uma rodoviária. E mesmo essas outras obras que ele deixou no Paraná são obras seminais, são obras de fases anteriores. Então, na fase do concreto armado, tudo que foi feito foi realmente feito em São Paulo, arredores do que eu tenha conhecimento. E esse é então, assim, um fenômeno que aconteceu e que está lá, mas é incomum. Legal. Não, que história linda essa tua aí com Artigas. Gostei muito e acredito que também para compartilhar com os profissionais que você vai encontrar aqui na FAG e com os acadêmicos também, né, futuros arquitetos e também o pessoal os futuros decoradores. Além disso, você vai conversar com eles sobre fundamentos e prática, que é o tema da tua palestra, é isso? Exatamente. A ideia é passar um pouco dos pensamentos iniciais, dos pensamentos mais básicos que estruturam, né, o desenvolvimento da profissão, ou que estruturam os elementos que mais me motivam, por exemplo. Exato, né? E direi também de muita confiança, né? Você citou o fato do que aconteceu com a ciclovia no Rio de Janeiro, gravíssimo. Sim. E aí aonde encontrar a confiança na pessoa que projetou, né? No arquiteto, no engenheiro. Isso que é importante passar para eles aqui sentadinhos aí na universidade para se conscientizar disso. Eu acho que tudo isso é formação, né? A gente está aqui realmente em busca de uma melhor formação para todo mundo o tempo todo. Então, a minha tentativa é realmente de dividir com eles um pouco da maneira como eu organizo as coisas para mim, como eu vejo a profissão. E de como você também foi ensinado. E como eu fui ensinado também da mesma maneira. Eu acho que isso é sempre um processo de continuidade, né? É uma continuação e para mim é com prazer que eu divido e passo adiante. Legal. E para quem quer saber mais de você, Marcos? Tem livros? Olha, é relativamente fácil, né? Aliás, com a internet, Sim. Eu sou do tempo que não existia internet. Hoje eu sou Alguma deslumbrado obra sua? com tudo isso, basta botar meu nome lá e Sai. vão se cansar de ver projetos e entrevistas e todo tipo de material. Existem inúmeras publicações, inúmeros portais com o meu trabalho. Eu diria assim, para dar uma dica... Tem algum livro que você publicou? Eu não tenho um livro meu ainda, é uma coisa que está em gestação. Mas tá. E que ficou um pouco engavetada nesses últimos meses. Eu tenho que abrir um tempo para poder me dedicar a isso, mas o que eu posso dar de dica mais fácil, talvez, nós gravamos o ano passado para o GNT um programa inteiro com o meu trabalho.
É um programa que se chama Casa Brasileira, passa todo domingo, 10h30 da noite. Foi o início da sexta temporada do programa. Então teve uma equipe do Rio de Janeiro, 3 pessoas, mais a diretora do programa, que é paulista, e eles fizeram então uma tomada dos meus principais trabalhos. É um programa de meia hora e que está disponível no Netplay. Então é só acionar, acessar programas de decoração, Casa Brasileira, Marcos Bertoldi, vê lá a hora que quer. Muitos dos trabalhos, inclusive, que eu vou apresentar aqui, estão ali bem apresentados, com entrevistas dos proprietários e fora tudo que está na internet disponibilizado. Acho que talvez esse seja um canal interessante. Não, legal, é bacana a gente ter esses outros acessos, até porque o nosso tempo aqui é curto, né? Você já precisa ir. Eu tenho muita coisa ainda para perguntar, para saber, mas a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigada pela participação. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da participação do Marcos Bertoldi. Nós nos vemos na próxima semana com um novo programa e um novo convidado. Eu espero você. Até lá!